Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 60 Pode Mais, um podcast revelador sobre a vida dos 60 mais e da sociedade que os envolve. Gravado diretamente dos estúdios do Clube Empreendedor Brasil, a quem eu agradeço o apoio. Estamos iniciando a segunda temporada. Eu sou Carla Cabral, anfitriã do 60 Pode Mais, o podcast. Sou arquiteta, especialista em gerenciamento de projetos e uma mulher 60 a mais. Bom, o tema que eu estou abordando nessa segunda temporada são os novos começos, a vida empreendedora do 60 a mais. Eu costumo dizer que após os 60, e com a aposentadoria, nós, os novos 60 a mais, podemos relaxar, ou podemos nos reinventar, ou podemos também reciclar o nosso trabalho, fazer de uma coisa diferente, porque a gente está vivendo, vamos dizer assim, uma outra metade da vida. Já pensou? Que a partir desse momento a gente pode recomeçar e viver tudo de novo. Já pensaram nisso? Porque a gente está vivendo mais. E esse é o caso das minhas duas entrevistadas de hoje, que se reinventaram por meio da arte, Tereza França e Annelice Lober. Tereza França é formada em Educação Artística, com habilitação em História da Arte pelo UFRJ e pós-graduada em Gestão Escolar. Ela frequentou a Escola de Artes Visuais do Parque Lage e participou como artista plástica de diversas exposições coletivas e individuais. Foi professora de colégios públicos e também colégios particulares, os colégios públicos da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura do Rio. E como professora de artes visuais, ela atuou em sala de aula e também foi coordenadora pedagógica e gestora no projeto de extensão escolar Núcleo de Arte Leblon, também da Prefeitura do Rio. E nesta nova fase da vida, ela resolveu se dedicar a diversos cursos, como estamparia, aquarela, botânica, cerâmica. Ela vai contar aqui para a gente, tá? E hoje conseguiu unir o conhecimento adquirido, desenvolvendo seus desenhos e pinturas na França Cerâmica, uma marca artesanal criada por ela e pela sua filha, Cássia. Tereza, muito obrigada pela sua presença, viu? Carla, eu que agradeço de estar aqui com vocês. Que bom. Olha, a minha segunda convidada é a Annelice Lober, arquiteta e urbanista formada pela UF, sócia da Arquiplante Paisagismo desde 1986, atuando em projetos paisagísticos para diversos tipos de espaços. Foi vencedora do Concurso Nacional de Arquitetura Paisagística para a cidade de Palmas, isso em 1992, já mostrando seu talento na área. E tem 8 projetos premiados, publicados em livros especializados. Como consultora do BID, ela também elaborou o projeto de reabilitação do bairro de Santa Teresa, isso em 2007. Desde 2018, também atua como artista visual, graduada pela Escola de Artes Visuais do Parque Lage. As duas são da Escola de Arte Visual, uma escola importantíssima aqui no Rio de Janeiro. E ela faz uma pesquisa voltada ao cuidado e à memória feminina. Possui obras no acervo do MAUC, no Ceará, e já participou de exposições importantes, como no MAC Niterói e na Plex Galeria, em São Paulo. Annelice, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Olha, eu quero logo começar as perguntas, porque vocês viram que elas têm assim, muita coisa para contar aqui para gente. Então, eu vou começar perguntando para a Tereza. Tereza, eu sei que você teve essa longa carreira como professora, diretora de escola, coordenadora de núcleo pedagógico, coordenadora ali daquele projeto de arte. E aí você encontrou na cerâmica uma nova forma de manifestação artística e também eu sei que é de empreendedorismo, porque você produz utilitários, vende tudo. Como é que essa transição aconteceu? Bom, como você falou, eu venho de um período de artes de Parque Lage, que eu frequentei durante muito tempo. E mais tardiamente é que eu fui para a prefeitura, né? Fiz o concurso, entrei para a prefeitura já com 38 anos, isso também é uma coisa bem interessante, nunca é tarde. E fiquei durante vários anos trabalhando como professora. Sempre adorei arte e tudo, mas como em 40 horas eu não conseguia desenvolver meu trabalho,
pessoal. E nem conseguia mais ir para o parque, nada disso. Me dediquei realmente a toda a questão da escola, né? E aí, quando eu aposentei, tem 8 anos, eu falei, bom, tudo que eu não fiz antes, eu vou começar a fazer agora. Cursos que eu tinha, assim, curiosidade, como a ilustração botânica, que sempre foi uma coisa assim, fazer aquarela, sempre foi uma coisa difícil para mim. E aí, falei, fiz estamparia na PUC. E, quer dizer, você se desafiou, né? Eu me desafiei, eu sempre fiz cursos, essas coisas assim, que eu acho que a curiosidade, principalmente para o artista, é o que mexe, é o que levanta. Você está sempre curioso, querendo saber, conhecer, conhecimento, eu acho que é tudo, para várias áreas, né? Principalmente arte. E aí fui para cerâmica, é uma história muito, muito interessante, porque eu sou da UERJ. Acho que senão eu falo FRJ, mas sou da UERJ. Eu falei FRJ? Mas gente, UERJ. desculpa, ela é mas formada tranquilo, pela UERJ. Mas aí que tá, porque eu fui chamada, assim, por uma amiga ela dava curso de História da Arte na UERJ, e pós-graduada, mestrado, e ela falou, vamos para a UERJ fazer cerâmica, tem lá um curso e tal. Eu falei, pô, gente, cerâmica e tal, eu gostava, mas não era bem o que eu queria pintar. A pintura, para mim, que era o mais importante. E ela me chamou, não, vamos para bater papo. Então, fomos 4 amigas que trabalhamos no Núcleo de Arte Leblon, né, que é esse projeto da prefeitura. 4 amigas, todas ligadas à arte, formadas em arte. E aí nós fomos para as aulas de cerâmica. E começamos a desenvolver projetos lá. Era mais assim, coisinhas e tal. Eu nem sabia trabalhar com cerâmica, mas eu gostei. Aquilo me pegou. Não era só mais um bate-papo entre amigas. A gente começou a se interessar pela cerâmica. Só que eu queria mais, eu queria me aprofundar. Aí também mudou, alguma outra não podia mais. Aí eu fui procurar ateliês exatamente para me aprofundar na técnica, né, e de cerâmica. E aí foi assim. E o interessante é que você juntou esse trabalho que você falou da botânica, né, dessa técnica com a cerâmica. Não, com certeza. O curso de ilustração botânica foi o ponto. Porque quando eu comecei com a cerâmica, eu falei, vou fazer, o que eu vou fazer? Até uma questão, é utilitário. Para quem saiu do Parque Lage, para quem trabalhou com arte conceitual, foi assim também um processo meu de mudança. Nossa, agora eu vou fazer uma coisa que não é tão conceitual, mas tem todo um estudo. E fui... A ilustração botânica fez todo o processo. Eu sempre gostei de flores, mas eu acho que depois que o aprendizado daquela técnica, né, foi o que me fez começar a desenvolver a cerâmica e a pintura. Então, hoje, a minha filha desenvolve a cerâmica e eu pinto as peças. Olha que interessante, a Tereza entrou em movimento, foi experimentando, e aí, no final, tudo se junta. Tem até um discurso do fundador da Apple, que ele fala justamente isso, que no final tudo faz sentido, porque a gente vai juntando aquilo que a gente conhece. E a Anelice, como eu falei aqui, ela já tem uma carreira consolidada como arquiteta e paisagista, premiada, trabalhos aí no Brasil todo, e mais recentemente ela se reinventou também como artista plástica. E eu queria saber como foi essa transição. A Tereza já contou a história dela e a sua. Na verdade, assim, eu não larguei o paisagismo, eu continuo trabalhando. Só que eu larguei os trabalhos de desenho urbano, que o trabalho de urbanismo requer toda uma equipe, você gerencia muita gente e é uma coisa que realmente toma tempo. Então, o último trabalho que eu fiz foi para o governo do estado, que eu fiz o desenho urbano de requalificação, né, urbana e ambiental das vilas de Lumiar e São Pedro da Serra. Então, esse foi assim minha despedida do mundo do urbanismo. Aí, de lá para cá, eu me concentrei nos meus clientes particulares de jardins. Então, sobrou mais tempo, entendeu? Essa aqui é a verdade. Eu já tinha começado a pintar, também comecei pintando
assim que eu me separei, porque assim, eu incentivava meu marido a pintar e eu não pintava. Eu me separei, eu fui pintar. E aí, enfim, da pintura, acabei que eu fui para colagem. Da colagem, acabei, eu não sei como, assim, uma coisa foi puxando outra e eu acabei nos tecidos. Eu trabalho com obra têxtil, né, na verdade. Então, nos tecidos é que eu comecei a perceber que todo, assim, eu nem sei explicar como é que foi. Mas você resolveu pintar, buscar arte nesse seu tempo livre, por quê? Foi Eu sempre quis fazer arte, né? Que eu te falei, meu pai não deixou. A faculdade que eu queria fazer era de arte. Eu queria estudar arte. Você buscou uma vocação antiga. Porque eu tinha mais tempo, tinha mais dinheiro para poder bancar, enfim. Então, eu resolvi me dedicar a isso. E aí foi legal, porque assim, eu não me lembro direito, porque eu já sabia costurar desde criança. E eu tive uma professora de bordado. Eu não sei como, que teve um dia, que aí eu não sei te dizer, eu acho que foi quando eu fiz uns vestidos. Porque eu comecei, assim, eu pensei, é que quando eu entrei para o Parque Lage, foi engraçado, o meu pai, ele diz assim, que a minha arte tem um senso de humor, assim, uma certa ironia, né? Porque é da minha natureza isso, ser irônica. Então, quando nós, escorpianos. Aí ele disse assim, não, arte não, quando eu disse que eu queria, que ele falou assim, o que você vai querer fazer? Quando você tem 15 anos, você está escolhendo lá qual é a faculdade que você vai. Eu falei, eu quero fazer Belas Artes, na minha época era Belas Artes que dizia. Aí ele, Belas Artes? Mas arte não dá camisa a ninguém. Então, quando eu entrei para o Parque Lage, eu tinha ganho umas camisas sociais de homem. Até hoje eu não fiz essa série ainda. Está lá guardada as camisas. E o nome da série, eu já tinha um nome. Era Não Dá Camisa a Ninguém. Então, eu ia fazer com as camisas masculinas. Eu vou fazer. Mas aí começaram... Aí como eu peguei essas camisas por causa do Não Dá Camisa a Ninguém, foi aí que veio. Aí eu falei, não, eu vou fazer uns vestidos... Porque, assim, a história da minha família é uma novela, assim, de Janete Claire, para quem é antigo. Eu imagino, é o que você vai... Entendeu? Então, assim, tem muito sofrimento, tem traumas. Então, eu tinha que trabalhar isso de alguma forma, entendeu? Entendi. Então, por falar em família, Tereza, na primeira temporada eu falei de intergeracionalidade. E eu vejo que a França Cerâmica é um projeto que une você e sua filha. Como é que é trabalhar em parceria com alguém da sua família? Como é que isso fortalece o negócio? Então, o trabalho com família ou com minha filha, ele é diferente, é interessante, né? Porque tem uns pontos que concordamos, pontos que discordamos, mas eu tento sempre um respeito em relação às ideias dela, porque são duas faixas etárias distintas. E muita coisa é muito engraçado, porque ela fica, mãe, não é isso, já foi, não é mais isso, agora é assim e tal. Então, a convivência... E eu sempre convivi com jovens, né? Porque durante o meu período todo fui professora, essas coisas todas. Então, eu acho que eles sempre trazem uma força, uma energia para a gente, que a gente se acha ali, a gente está com uma galera jovem e você se sente bem e, sei lá, estimulado exatamente por esse contato com a minha filha. E eu acho que ela dá vários toques, né? Eu acho que como várias filhas. E você também a orienta no trabalho, com certeza. Com certeza. Porque com toda você tem mais experiência na parte artística. Não, isso com certeza. Então, a parte artística, ou seja, a questão de pintura e tudo, eu que realmente estou desenvolvendo, mas ela, todo o trabalho de cerâmica e tudo, ela é que desenvolve e ela coordena também. O que a gente vai fazer? Qual é o projeto? Mãe, vamos por aqui fazer isso? Bacana. Isso é bacana. Então, é o que eu digo. A gente trabalhando com gerações diferentes, a gente tem que buscar o que cada uma tem de melhor para contribuir para o engrandecimento daquele projeto, daquele trabalho. E isso rejuvenesce. Com certeza. Então, quando você está trabalhando com jovens, eu
sempre fui um pouco assim, fala, ela é mais assim, mas eu sempre gostei do trabalho e acho que isso faz a gente também se sentir mais jovem. Mas isso é verdade. É. Eu me lembro que quando eu fazia esses projetos de urbano, tinham muitos estagiários, né? Às vezes dormia todo mundo lá em casa, um no chão, outro. Era uma bagunça. E era ótimo aquilo. Assim. O que eu mais sinto falta do urbanismo era a bagunça com esses jovens, principalmente quando a gente fazia concurso pro IAB. Sentir falta é o que eu sinto em relação à escola. Eu sinto muita falta da garotada, entendeu? Dos adolescentes. Isso, quando eu saí da escola, foi que eu senti muita falta. Agora, voltando, porque você estava falando da história da sua família, Nelice, e eu sei que seu trabalho tem essa forte conexão assim, com o conceito de cuidado, com o conceito de memória, que você acabou de falar, né, da sua família, que você busca essa coisa da história da sua família. E com agulha, né, com bordado com agulha, que tem um simbolismo assim, para várias outras culturas. Me conta, então, volta nesse assunto que eu acho que é bem interessante. Como é que essa temática surgiu, né? Você começou a contar e como isso influencia até hoje a sua arte? Então, aí eu entrei no Parque Lage, tinha as camisas e acabei não fazendo nada com as camisas. E aí bolei um vestido, porque teve um período que eu escrevi muita poesia na minha vida, quando eu me separei. Eu pintei, aí a pintura demorava muito, eu tinha... É como se eu tivesse assim, um fogo, uma energia que eu tinha que botar para fora. E aí eu comecei a escrever. E fiz muita poesia nessa época. Então, hoje em dia, eu uso trechos dos meus poemas e bordo. E uso na minha arte. Então, eu tinha uma frase num poema meu que, de repente, não tinha nada a ver. E a frase era assim: há abdômenes que se compõem de homens, abotoaduras e silêncios. E assim, quando eu fiz aquilo, eu não sei por que saiu aquilo, né? Porque as coisas vêm. Depois eu fiquei pensando só nessa frase, eu falei, caramba, isso aqui é a história da minha mãe, né? Ali, porque meu pai tinha 2 famílias, então eu tenho que esclarecer. Paralelas. Então, a nossa era oficial e ele tinha uma outra família. Minha mãe, por exemplo, batizou o filho que era dele. Enfim, é complicado. Janete Claire perde. Para quem não sabe, Janete Claire foi uma grande autora aí de novelas. Enfim. Então, aquela frase me chamou a atenção. Eu falei, vou fazer 3 vestidos de gaze. Eu fiz com a atadura de ferimento. Me deu um trabalho louco, eu fiquei mais de 1 ano fazendo aquilo, com essas 3 frases. Há abdômenes no primeiro, e a frase vem escrita aqui num pedaço de pano que amarra um lacinho atrás. Aí que se compõe de homens, a segunda e o terceiro. Esse vestido já foi para várias exposições, esses vestidos. É um tríptico, né? E aí, enquanto eu fazia esses... Aí eu encontrei, eu estou dizendo assim, são as minhas 2 primeiras obras. Eu encontrei um sobretudo, um casaco do meu ex-marido, dentro do armário, de quando ele tinha, sei lá, 17 anos, que ele morou em Londres, e ficou aquele casaco dentro no apartamento da minha mãe, que minha mãe morreu e eu fui morar lá. E estava lá o casaco. Aí eu achei que ele falou, meu Deus, o que esse casaco está fazendo aqui dentro do armário? A minha primeira reação foi jogar fora aquele troço, né? Aí eu falei, mais histórias, né? Mais lembranças, mais coisas para compor uma arte. Pois é, aí eu olhei aquilo e falei, não, se eu resolvi fazer arte e ir colocando toda a dor das minhas antepassadas ali no bordado, então... vamos ter que fazer alguma coisa com esse casaco. Então, eu peguei os bichinhos de pelúcia de todas as crianças. Minha filha era pequena ainda na época. E tinha quer dizer, ela tem bicho até hoje, né? Vocês guardam, não jogam fora. Então, peguei os bichos, fui catando e enchi o casaco por dentro, fiz a carne dele dos bichos de pelúcia, porque eu me separei, eu sou mãe solteira, porque meu marido não queria ter filho.
Então, era a minha dor, digamos. E fui colocando ali, costurando um a um, furando o dedo. E hoje em dia eu amo essa obra. Assim, essa é minha, é no meu acervo, eu não vendo. E realmente você cura, sabe? A arte cura, já A nessa arte cura e a linha com a agulha, eu acho que aquilo tem um encantamento, que nas mitologias dizem que a arte de tecer e fiar, ela era usada, eram ritos religiosos que ensinavam às mulheres os ciclos da vida, nascimento, a continuidade da vida e a morte, né? Porque, na verdade, você tem as 3 deusas do destino, uma dá o fio, a outra estica e a última corta. Acho que é Cloto, né? Que corta, já não sei mais o nome. É Laquesis, Cloto e tem uma outra aqui. Então, é interessante que enquanto você está bordando, vem 1000 coisas na tua cabeça. Por exemplo, eu fiz um sobre as mentiras. Então, eu tinha um paninho de bandeja que eu bordei a grande mentira. Então, a grande mentira, eu ia fazer uma exposição individual e eu estava com uma obra enorme em São Paulo e eu viajava toda semana. Então, ou eu bordava no carro, no caminho, sabe? E aí não dava tempo, eu pedi uma amiga minha para bordar. Você acredita que a minha amiga não conseguiu bordar, bordou errado? Aí o bordado voltou para mim e eu falei assim, não, é porque sou eu que tenho que fazer isso. Claro, o trabalho seu. Sou eu que tenho que fazer. Aí eu fiz, conforme eu fui bordando A Grande Mentira, gente, me vieram histórias de pessoas que eu conheci, não era só da minha família, mas pessoas que eram muito ligadas e que a vida tinha sido também uma grande mentira. Conforme eu ia bordando, eu ia lembrando aquilo. Então, assim, é muito interessante, é mágico mesmo, sabe? Olha, é muito bonito, muito bonito, realmente, porque essa arte, ela acaba sendo libertadora, né? Porque você vivencia aquilo tudo e vai se libertando daquelas dores. É como se eu estivesse libertando elas também dessa dor, né? Acho que ficaram as mulheres do passado da sua família. Muito bonito. É muito interessante. Essa história. Bom, com essa lição aí da história bem interessante, eu queria perguntar da Annelise, Tereza. Eu acho que você também deve ter trazido aprendizados da sua experiência, né, como professora, da sua vida, para esse seu trabalho, ainda que não seja um trabalho tão profundo assim, como essas instalações da Annelise, também é uma manifestação de arte, também traz a sua história, né? Então, assim, o que você trouxe para esse seu trabalho como ceramista e empreendedora? Quando eu parei com a pintura ou com o desenho, o último momento eu estava desenvolvendo desenhos relacionados à botânica, à natureza, mas eu tentava uma transformação, uma flor que eu mudava ou que eu criava de outra forma, e fiz alguns trabalhos de colagem até, quadros com isso, impressos em papel celofane e tal, colava. E daí veio a questão da flor. Aí veio o curso, procura de um aperfeiçoamento numa técnica, né, que era a aquarela. E da aquarela eu realmente trouxe isso, né, para a cerâmica, para a pintura e, né, nesses objetos. Então, partiu daí essa descoberta do desenho e da pintura e você foi muito tempo professora. Fui. Você parou a sua produção artística, como você falou aqui no início, e trabalhou como professora há alguns anos, porque era uma professora 40 horas, quer dizer, você meio que amorteceu esse teu lado artístico. Eu acredito que também tenha sido no período que você estava ali com as suas filhas, né? Porque todo mundo aqui vive isso, tá? As 3 aqui viveram e com certeza todas essas mulheres da nossa geração, né? Viveram esse momento, trabalho, filho pequeno, que ele corre, aquela luta. Então, eu acredito que tudo isso
tenha amortecido, mas você viveu como professora intensamente. Então, o que você trouxe para a sua arte desse período que você foi professora? Eu trouxe o aprendizado de tudo, assim, de coordenar, da organização, de novos conceitos, da criatividade, de relacionamento com os alunos. Muita coisa veio para nesse novo momento, né, que agora de empreendedora, né? Por exemplo, como gestora, né? Como gestora, você é uma empreendedora, né? Você desenvolve trabalho, você tem a questão financeira, você trabalha com isso, você trabalha com tabelas, você trabalha com gente, né? Você está coordenando outras pessoas. E a gente tem que falar com os fornecedores, né? A gente tem que fazer as tabelas, a gente tem que ver qual a questão do preço. Tudo isso eu fui aprendendo, né? E tenho uma relação quando você era diretora, gestora de diretora, escola, né? E agora como empreendedora. Então, você vê como é interessante, né? Nós, 60 mais, a gente tem experiência, a gente tem vivência. Então, esse momento, a Tereza falou sobre isso, né? Sobre essa questão da experiência que ela viveu, que trouxe aqui, que ela trouxe a arte dela, mas, ao mesmo tempo, esse período em que ela deixou a arte meio de lado, também trouxe aprendizados para que ela possa hoje desenvolver a sua arte e poder, no caso dela, que ela faz utilitário e vende tudo, para organizar essa produção. E a Anelice também falou sobre a questão de que hoje ela pode se dedicar a essa arte, que são instalações, são manifestações artísticas, que é verdade, sim, não dá camisa para ninguém, infelizmente, no Brasil é uma realidade, mas ela hoje pode, porque ela já construiu uma carreira. Talvez o pai dela, lá atrás, hoje a gente é mãe, sabe, né? Esse mês eu vendi uma obra, hein? Maravilha! Opa! Parabéns, parabéns. Não estou dizendo que não vai vender, mas a gente sabe que, em geral, a arte é muito difícil no país. Você tem que construir. É difícil. É um processo. E para construir esse processo, você ainda come, vive, se alimenta e você tem como se manter nesse momento. Por isso que é tão interessante, nessa fase da vida, a gente buscar essas vocações antigas, você se dedicar a isso que sempre teve vontade de fazer. E aí, você saiu continua, né, mas participou de várias exposições, agora vendeu a sua arte, como você mesma falou. E como é que foi essa coisa de entrar no circuito artístico, de construir essa nova rede de contatos, né? Como é que foi isso, essa experiência? Assim, porque tem uma outra coisa também nisso, né? Foi mais porque eu entrei para o Parque Lage, né? Porque você centro. Abre e você tem contato com pessoas ali e aí um te chama, você participa de uma coletiva, você vai para outra e daqui a pouco você vai ver e isso vai crescendo, tomando um rumo, né? Então é importante também a gente buscar caminhos assim, que se conectando com outros grupos, como por exemplo... Sim, você tem que se conectar com os grupos. Os cursos, você buscar, né, o conhecimento. Senão você também não adianta você ficar ali fazendo a tua arte sozinho dentro de casa e não mostrar, como a minha professora diz, aí olha, não é linguagem, entendeu? Você tem que mostrar. Senão é terapia, talvez. Só terapia. Bom, gente, nós estamos chegando ao fim desse papo incrível. E antes de terminar, eu queria que vocês deixassem assim uma mensagem. E aí, para inspirar vocês, eu vou sugerir primeiro a Tereza, para ela se despedir e deixar uma mensagem, assim, que você falasse de desafios, oportunidades, para quem quer empreender nesse setor da cerâmica, se quiser dar assim, um conselho, uma orientação, não sei. Tem vários desafios, como acho que tudo, né, na vida que se vai empreender. Mas eu acho que a questão é você não desistir, sabe? Vão ter momentos que você vai ficar mais assim receiosa, né, de continuar ou não, mas não desistir. Continua. Outros momentos vão acontecer e você vai à frente. Agora, divulgar. Divulgar é complexo. É complexo. Agora, com
questão da internet e de tudo que você tem que... as postagens, isso às vezes é complexo, porque você tem que estar desenvolvendo o seu trabalho, mas você tem que estar postando, é um pouco diferente. Mas a gente Precisa de dedicação, né? Precisa de dedicação, por isso que eu estou com jovens. Acho que tem que se dedicar. Não, e é isso, é aprender com os erros, ousar, seguir em frente. Tereza, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. E Anelice, então a sua mensagem final aí. Muitas pessoas, assim, vou te dar essa dica aí, veem mudanças de carreira tardias como um desafio. Você não mudou de carreira, mas você meio que está em paralelo aí com uma outra carreira. Quem sabe vendendo suas obras agora, você larga arquitetura e paisagismo, vai ser artista plástica. E aí, que conselho você daria para quem quer se reinventar profissionalmente, assim, após os 60, após os 50? Eu acho que a pessoa tem que tentar, né? Tem que sair fazendo, senão não vai descobrir. Entrar em movimento. Tem que entrar em movimento. A energia tem que movimentar. Senão não rola. Anelice, obrigada. Obrigada a você. Bom, então antes de terminar, eu gostaria de agradecer novamente ao Clube Empreendedor Brasil por ceder esse estúdio lindo aqui, por esse apoio. Esse estúdio é no centro do Rio de Janeiro, tem excelentes condições, excelente equipe técnica para você gravar o seu podcast. E quem gostou, tá? Lembra de dar o like, se inscrever no canal também, tá, gente? Que isso é importante, porque na hora que você dá o like, o YouTube mostra para outras pessoas, porque esse meu movimento aqui é para inspirar outras pessoas, não só os 60 a mais, apesar de ser 60 pode mais, e eu trazer pessoas 60 a mais, mas tem pessoas com 50, com 40, que precisam desse incentivo para entrar em movimento. Então, dá um like aí e se inscreve no canal, porque eu estou sempre postando vídeo novo. Essa é a 2ª temporada, já tem todos os 6 episódios da primeira temporada sobre intergeracionalidade. E também compartilhem esses conteúdos com aquelas pessoas que precisam ser impactadas por esse conteúdo. Tá? Muito obrigado pela presença, obrigada por esse papo incrível, inspirador, hein, gente? Obrigada a você. Tá? E muito obrigada a você que assistiu aqui, que fez companhia pra gente até o final.